Professor Alceu Totti, até o Enem, toda a química ao seu dispor. Hoje nós trazemos a aula 199, cujo tema é mistura de gases. Lembrando, o gás é formado de moléculas cujo tamanho é desprezível em relação ao volume todo. E o gás está sujeito a uma energia cinética que o faz em contínuo movimento retilíneo. Movimento esse que provoca choque das moléculas entre si, teoricamente elásticos, e choque das moléculas contra as paredes, exercendo pressão. Bom, como essas moléculas são pequenas e em contínuo movimento, a mistura dos gases é perfeita. A proporção de gases é igual em qualquer parte do sistema. Então podemos dizer categoricamente que a mistura de gases é sempre homogênea, terá sempre um aspecto uniforme. A proporção é igual em todo o sistema em que se distribui. Na mistura, os mols se somam. Por exemplo, no ar atmosférico despoluído. No ar atmosférico, nós conhecemos que existe 78% do gás nitrogênio, 28% do gás oxigênio e 1% dos demais. Quero lembrá-lo que as substâncias, elas são simples, diatômicas, normalmente, exceto o ozônio, que é triatômico. Então, o ar atmosférico é feito dos gases cujos mols se somam. A quantidade de mols de nitrogênio é somado ao número de mols de oxigênio, ao número de mols do argônio, que é um integrante do ar atmosférico, ao número de mols de hidrogênio, de gás carbônico e de demais gases. Bom, daí nós tiramos um importantíssimo conceito chamado de fração molar. Nós sabemos que fração é a parte de um todo. Por exemplo, 2/3 de 3 partes, nós estaremos considerando 2. 2/3. O que será fração molar? Será uma fração em mols. Fração molar é a relação do número de mols do gás, que nós estejamos considerando, e o número de mols total da mistura. Por exemplo, no caso do gás nitrogênio, integrante principal do ar atmosférico, a fração molar do nitrogênio, a fração molar indicada pela letra X, costumeiramente, a fração molar do nitrogênio corresponde ao seu número de mols pelo número de mols total do ar. Considerando uma massa gasosa chamada ar atmosférico, nós temos tantos mols. A quantidade de mols do nitrogênio sobre essa quantidade é a sua fração, é a sua parte do todo. Isto nos leva à ideia de pressão parcial e volume parcial. O que será pressão parcial? Já sabemos que pressão é o resultado do choque das moléculas contra as paredes do recipiente. E qual é a pressão parcial de um gás? É a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho. Se o gás estivesse sozinho, a pressão que ele está exercendo será a pressão parcial dele. É a pressão que exerceria se o gás estivesse sozinho no recipiente, ocupando o volume todo, o volume total da mistura na mesma temperatura. Então, a pressão do gás nitrogênio, da pressão do ar naquele sistema, a pressão do nitrogênio será a sua parte, isto é, a sua parte de mols no todo, em mols, será a sua fração da pressão total. A mesma coisa para o volume parcial.
O volume parcial é o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho, naquele sistema submetido à mesma pressão, submetido à pressão total e na mesma temperatura. Então, se perguntássemos qual será o volume parcial do nitrogênio, o volume parcial do nitrogênio será uma parte do volume total. E qual é a parte do volume total? A parte corresponde à sua fração molar. Temos um problema bastante bonito, bastante completo para nós entendermos legal. No nosso livro de Físico-Química, logo no início, livro esse que está à sua disposição, na forma impressa e na forma de e-book, à venda. Aí, lá é só entrar no canal Química Totti, lá e clicar nos e-books. Tu vai ver ele à venda, a preço bem convidativo. O e-book está por R$15, um volume que me deu muito trabalho, mas que eu estou feliz por tê-lo feito. Bom, o problema é esse, vou ler para você inteiro. No recipiente inextensível de 4,1 litros, temos uma mistura de 4,2 gramas de etileno e 0,1 grama de hidrogênio a 77 graus. Então, no recipiente inextensível de 4,1 litro, temos uma mistura de 4,2 gramas de etileno. Etileno é o nome comercial do gás eteno. São 2 carbonos de uma dupla ligação. Uma substância composta de 2 carbonos e 4 hidrogênios, misturados com 0,1 grama de hidrogênio. Quero lembrar que é hidrogênio molecular, é hidrogênio diatômico, H2. E eles estão a 77 graus. Bom, dados. É dado as massas atômicas, carbono 12, hidrogênio 1, é dada a constante universal dos gases. Quando nos dá a constante universal dos gases, está nos levando para Clapeyron. Quando é que nós usamos o R, a constante universal dos gases? Na equação de Clapeyron. A dica está ótima. E observe, as unidades servirão de padrão, de roteiro para as unidades que nós empreguemos no nosso problema. Atmosfera, litro, mol e Kelvin. Portanto, a temperatura de 77 já dá para perceber que terá que ser somada a 273 para dar em Kelvin. Perguntas. Letra A. Qual a pressão em atmosfera dentro do recipiente? Qual a pressão dentro do recipiente? Segunda pergunta. Qual a pressão parcial do etileno? Qual a pressão parcial? A pressão parcial vai depender da sua fração molar. E letra C. Qual o volume parcial do hidrogênio? Qual será o volume parcial do hidrogênio? Será uma parte do volume total. Parte essa que depende da fração molar. Bom, a fração molar vai ser a chave do nosso problema. Então, nós que já sabemos que vamos usar Clapeyron em algum momento, porque nós queremos pressão parcial, que dependerá da fração molar. Como nós vamos querer o volume parcial, que vai depender da fração molar, é por aí que nós vamos começar. E vamos começar por onde? Se nós queremos a fração molar dependerá do número de mols. E o número de mols vai ser calculado a partir da massa. O que nós temos? Nós temos 4,2 gramas de C2H4. Bom, se 4,2 gramas é a massa, eu vou usar a estratégia que nós estamos treinando, chamado fator unitário. Se eu quero calcular o número de mols, eu vou calcular
quanto vale o mol dessa substância. E quanto vale o mol dessa substância? Corresponde à sua massa molecular, que é a soma das massas atômicas, a massa molecular em gramas. Bem, se o carbono pesa 12 e são 2, dá 24. Se o hidrogênio pesa 1 e são 4, 24 com 4 vai me dar 28. 28 unidades é a massa molecular, pois o mol é esta massa molecular em gramas. Então, senhores, 1 mol de etileno corresponde a 28 gramas de etileno. Se 1 mol corresponde a 28 gramas, isso que está em vermelho é uma unidade. É uma unidade porque é a fração de uma identidade. Portanto, multiplicar por 1 não altera a grandeza, só corrige a unidade indesejada. A unidade que nós queremos é o número de mols. Se a unidade é o número de mols, nós vamos então ter a divisão de 4,2 por 28. Essa divisão, fazendo as continhas que tu vai fazer com capricho, vai me dar 0,15. 0,15 mol, porque a unidade que sobrou foi mol. 4 dividido por 4,2 por 28 dá 0,15. Muito bem. Temos então o número de mols do primeiro gás, que no nosso problema é etileno. Vamos calcular também o número de mols de hidrogênio. Se eu tenho do hidrogênio 0,1 grama de hidrogênio, eu vou me perguntar mesma coisa. Se eu quero o número de mols, eu vou me perguntar quanto pesa 1 mol de hidrogênio. Ora, se o hidrogênio pesa 1 e na molécula são 2, a massa da molécula são 2 unidades. 2 unidades é a massa molecular, em unidade de massa atômica. Se eu pegar essa massa de massa molecular em gramas, eu tenho o valor do mol. Sabendo que 1 mol são 2 gramas, eu tenho aqui uma identidade. Uma identidade cuja fração vale 1. Fração 1, fração unitária. Multiplicar por 1 não altera, só corrige a unidade. Então, eu vou ter aqui a divisão de 0,1 por 2. Essa divisão vai me dar 0,015. 0,05, melhor. Se a quantidade de mols individualmente é, respectivamente, 0,15 para o etileno e 0,05 para o hidrogênio, qual será o número de mol da mistura? O número de mol da mistura é a soma das duas partes. Então, a quantidade de matéria, olha que nome bonito, a soma do número de mols é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o número de mol. A quantidade de matéria, ou número de mol total, corresponde a 0,20 mols. Essa mistura corresponde a 0,20 mols. Muito bom. Então, agora eu vou me perguntar qual é a fração molar, que eu não vou usar nessa questão, mas eu já vou calcular a fração molar que vai preparar para o próximo problema. Quando se trata de mistura, não tem jeito. Tudo vai corresponder em função da fração molar da substância. Então, posso afirmar que o X do C2H4, quer dizer, a fração molar do etileno será o seu número de mols do C2H4 para o número de mols da mistura, número de mol total. Se esta é a definição de fração molar, eu que tenho uma quantidade de mols de 0,15, numa mistura de 0,20, observo com muito interesse de que a grandeza mol será simplificada. E uma vez que eu simplifico a grandeza mol, a fração molar é simplesmente
sem unidade. É um número puro, um número sem ter unidade, porque foi simplificado. E a fração molar será 0,75. Se é 0,75 para o etileno, o restante, o complementar para 1, será a fração molar do outro gás. Porque a mistura é uma mistura, é 1,00. Bom, mas vamos calcular qual será a fração molar do gás hidrogênio na mistura. A fração molar será o seu número de mols para o número de mols total. Isso nos leva, novamente, a um quociente onde a unidade mol será cancelada. O número de mols de hidrogênio, 0,05. E o número de mol da mistura, 0,20, vai me dar o 0,25, que é o complementar. Cancelado a grandeza mol, a fração molar do hidrogênio é 0,25. Número puro. Então, nós vemos que o etileno está 3 vezes mais, né? 3 vezes mais do que a quantidade de hidrogênio. Essa mistura corresponde a 1 e aqui corresponderia a 3. Eu tenho triplo de etileno do que de hidrogênio na mistura. Bom, é um dado que eu vou usar na sequência. Estou preparado, porque a pergunta em si, nós que já vimos a dica de que se trata de Clapeyron, porque temos dado a informação do R, constante universal dos gases, temos outra informação. Neste problema de gases, nós temos massa. Se nós temos massa, nós temos uma quantidade definida de matéria. Se nós não tivéssemos uma quantidade definida de matéria, nós usaríamos P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, a equação geral. Quando nós temos quantidade definida de matéria, nós usamos a tradicional PV-nRT. Então, o que nos permite ter tanta certeza é que nós temos o número de mols. O número de mols indica Clapeyron, do qual a pergunta é a pressão. Então, se o nosso problema é determinar a pressão, nós simplesmente isolaremos o P. Isolando o P da expressão, mandaremos o V para o denominador. E agora teremos, então, simplesmente substituição de valores, aonde o número de mols é o número de mol da mistura, que é 0,2, a grandeza é 0,2 e a unidade é mol. Temos que sempre levar em consideração, rigorosamente, as unidades do valor apresentado. O R é 0,082, que nos é dado no problema em atmosfera, em litro, na unidade mol que estaria no denominador e na unidade Kelvin do denominador. E dividido pelo V, não esquecendo o T, sendo que o T não é 77. 77 é a temperatura Celsius, somado ao 273. 273 com 77 vai me dar 350. 350 Kelvin. E o volume nos é dado por 4,1. 4,1 litros. Pronto. Então, é uma brincadeira se você levou a sério as unidades, porque agora é um passeio. Esse mol, que é a quantidade de matéria da mistura de gases, vai cancelar com esse mol, que é o denominador da constante universal dos gases. A temperatura, que é denominador na constante universal dos gases, cancela com a temperatura resultante do 2. A quantidade de matéria, N, o seu mol cancela com o mol que está no denominador, o litro cancela com o litro do sistema, do volume,
A temperatura que está no denominador do R cancela com a temperatura Kelvin. Aqui se transformou o 77 e sobra a unidade atmosfera. Então, é um exercício apenas numérico, porque sobrou apenas pressão e a unidade atmosfera. Essa conta, que até certo ponto pode ser incômoda, vai te dar 1,4 atmosfera. 1,4 atmosfera é a pressão exercida por essa mistura de gases. As batidas das moléculas contra as paredes provocam uma pressão superior à atmosfera. Portanto, se houver uma válvula que seja aberta, o gás tende a escapar, porque lá fora a pressão é mais baixa do que dentro do sistema. Bom, e a pressão parcial? Se a pressão total é de 1,4, qual é a parte desta pressão que compete ao etileno? A pressão do etileno nessa mistura corresponde a uma parte da pressão total. Parte essa que é a sua fração molar, a sua parte de mols pelo todo. Por isso que nós já calculamos a fração molar do etileno, 0,75. A pressão parcial do etileno, portanto, será 0,75 vezes 1,4. A pressão do etileno, se estivesse sozinho, naquela temperatura e naquele sistema de 4 litros, estaria exercendo uma pressão de 1 atmosfera, 1,05. E qual é o volume parcial do hidrogênio? Que volume o hidrogênio ocuparia se estivesse sozinho lá dentro? O volume que ocuparia será 0,25 daquele volume total. 0,25 corresponde a um volume de 1 litro. Se o hidrogênio estivesse nesta pressão, estivesse nessa temperatura, o hidrogênio ocuparia o volume de 1 litro e não de 4,1 litro. É o seu volume parcial. A química é fácil, a química é lógica. Tote ao seu dispor.